Vamos aproveitar esse momento também para dar um abraço no irmão que está do lado. Não tem como a gente fazer isso sentado, né? Vamos ficar em pé e vamos sair do lugar, falar com o irmão que está em volta, dar aquele aperto de mão, aquele abraço. E declarando, a letra dessa música ela é muito sugestiva para esse momento. Eu quero ser uma bênção para você. Não quero viver para mim mesmo, eu quero servir e o amar. Compartilhar e dividir tudo que eu tenho com você. o meu amor, meu coração, meu mar e até o pão. porque o amor é maior. O amor é maior que em Jesus. Eu e vocês. Eu e você somos um. Eu quero ser uma bênção pra você, aceitando assim como és, pois a vontade de Deus revelada em Jesus é que sejamos um. Eu quero ser uma bênção pra você, em compromisso e dedicação. O amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer. Em Jesus, meu amor. Eu quero ser uma bênção. Eu quero ser uma bênção pra você, o aceitando assim como és, pois a vontade de Deus revelada em Jesus é que sejamos um. Eu quero ser uma bênção pra você, em compromisso e dedicação. O amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer. Em Jesus, eu amo você. O amor é dom de Deus. O amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer. Em Jesus, eu amo você. Que bênção. Vamos sentar, meus irmãos, podem sentar. Nós teremos agora um período de oração silenciosa ou um prelúdio instrumental. Em adorança.
Teremos agora a nossa chamada adoração cantada. Vamos cantar em adoração. Em adoração, eu me rendo a ti. Tu és como um rio, rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta-te, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Em adoração, eu me rendo a ti. Tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta-te, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Ligados para servir ao Rei dos Reis em adoração e louvor. Convido o irmão Marcos Suelbe para a nossa oração de adoração e gratidão. Senhor Deus e Pai, louvado e exaltado seja o teu nome, ó Deus. Ó Deus, obrigado, muito obrigado, Senhor, por Jesus Cristo em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo que teu Filho fez por nós. Por isso nós estamos aqui, convictos de que tu é o único Deus digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Perdoa as nossas imperfeições, Pai. Nos dá sabedoria para estarmos cada vez melhor diante de Ti, cultuando, louvando o Teu nome, Senhor. E é em nome dEle, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós Te oramos e somos gratos e Te louvamos, ó Pai. Amém. Amém. Convido a igreja a se colocar de pé para nós fazermos a leitura bíblica alternada, que se encontra no nosso boletim e vai ser projetada também. Vamos iniciar a leitura. Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele com cânticos. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor
o trabalho de vocês não é vão. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém. Vamos ao cântico ainda de pé, cantar em espírito e em verdade. Vamos declarar através dessa canção tudo o que já falamos aqui, confirmar através da letra dessa canção. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor e Espírito. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. E Espírito. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor Em espírito e em verdade. Espírito em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, recebe, Senhor, nosso louvor. te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar
na casa de Deus, onde flui o E a igreja com o vocal, pra te adorar. pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar dos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. O meu prazer é te adorar, eu te adoro, Senhor. O meu prazer é te adorar, eu te adoro, Senhor. O meu prazer é te adorar, meu Deus, eu te adoro, Senhor. E a igreja diz: Amém. Ligado para servir ao Rei dos Reis com minha vida e bens. Podem sentar, irmãos. Esse é o momento da igreja. Nós teremos agora a nossa dedicação de vidas e bens. Não se sintam constrangidos, mas sintam-se à vontade para participar. Também nesse momento as nossas crianças estarão se preparando para o culto infantil. Vamos cantar o hino 422 do cantor cristão, Trabalho Cristão. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, com o Mestre seguindo o caminho dos céus, com o seu bom conselho, vigor renovar e fazer prontamente o que Cristo mandar. No labor, com fervor, a seguir a Jesus. Com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, por Jesus salvação pela graça nos dá. No labor, com fervor, a seguir a Jesus, com a esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar para Cristo Senhor, contra o reino das trevas será vencedor. Ele então para sempre exaltado será, pois real salvação pela graça nos dá. No labor, com fervor, a seguir a Jesus, com a esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que coroa real nos dará lá nos céus, na mansão dos fiéis, o descanso certo. No labor, com fervor, a seguir a Jesus, com a esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Convido o irmão Landulfo, nosso diácono, para a oração de dedicação.
Grandioso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que tem feito em nossas vidas. Também te agradecemos pelo privilégio que nos concede de contribuirmos para o teu reino aqui na terra, Senhor. Pai amado, abençoa cada uma aqui presente nesta noite. Ser com as crianças, ó Pai, abençoando cada uma delas, para que elas possam crescer no conhecimento da tua palavra. Pai amado, nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Ligados para servir ao Rei dos Reis em obediência à sua palavra. Nesse momento vamos nos concentrar, preparar o nosso coração. Teremos a mensagem bíblica, que será feita pelo pastor Carlos. Vamos convidá-lo aqui. Amém, tá bom. Mês dos jovens, né? Tinha que convidar um jovem para pregar, né? Aí eu vim, estou ligado, né? Vão ouvir agora um jovem de cabelo branco, né? Mas é isso mesmo, acontece. Tem gente que fica cabelo branco precocemente, né? É o meu caso. Vamos então, irmãos, abrir a palavra de Deus na primeira carta de Pedro, capítulo 4. Vamos ler os versículos de 7 a 11. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos de 7 a 11. Vai ser projetado. Se você tiver dificuldade para ler, veja aí a sua Bíblia, né? Abra a sua Bíblia, ofereça para o visitante. Vamos ver o que diz o Senhor. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Que o Senhor, nosso Deus, através do seu Espírito Santo, nos ilumine no entendimento da sua palavra. O tema, irmãos, que recebemos para falar esta noite é ligados para servir. Talvez alguns irmãos visitantes também não estejam bem a par do que está acontecendo no momento e poderiam perguntar, ligados, né? Ligados para servir como? Ligados em que sentido? Já foi explicado algumas vezes, mas vou repetir para aqueles que ainda não gravaram. O tema, ligados para servir, ele está relacionado também ao fato de que todo cristão verdadeiro, é claro, todo cristão verdadeiro está ligado na videira verdadeira, não é? Todo cristão verdadeiro está ligado na videira verdadeira, conforme a gente encontra aí em João, no capítulo 15, se você quiser abrir sua Bíblia, você pode ler, versículos 4 e 5. Sendo assim, todo aquele que estiver ligado à videira, quem é a videira? A videira é Cristo. Estiver ligado a Cristo, deve dar muito fruto. Veja versículo 5 aí. O versículo 5 de João 15, ele fala muito fruto, não fala simplesmente em dar fruto.
mas muito fruto. O verdadeiro cristão, ele produz muito fruto. Um desses frutos, nós vamos abordar agora à noite, que é o serviço. O serviço cristão é um fruto que o cristão verdadeiro está ligado à videira verdadeira, que é Cristo, daí o termo ligados, né? Ligados em Cristo, é servir. Servir ao próximo, servir a Deus, servir ao reino de Deus, servir à igreja. Quem realmente está ligado a Cristo produz fruto em abundância e o fruto do serviço. Quem não estiver ligado verdadeiramente a Cristo não vai produzir o fruto do serviço. Até fica fácil saber quem é verdadeiro cristão e quem não é, através do serviço prestado ao reino de Deus. E no texto que acabamos de ler, em 1 Pedro 4, de 7 a 11, Pedro, ele nos mostra a importância do serviço na comunidade cristã. Mas antes de Pedro abordar a questão do serviço, ele fala também de coisas que estão relacionadas, né? Ele fala alertando a comunidade cristã a respeito do fim dos tempos. Ele então começa dizendo, olha, o fim de todas as coisas está próximo, versículo 7. Ele está dando um alerta, ele está chamando a atenção da igreja. Então, como o fim está próximo, eles tinham aquela ideia de que Cristo iria voltar ainda, quem sabe no tempo deles lá, ele então está alertando a igreja e diz, como o fim está próximo, vocês devem ser criteriosos, né? Essa palavra que Pedro usou aí no grego, sofronel, significa prudentes, sábios, ajuizados, sóbrios. Quer dizer, olha, o tempo está no final, o tempo está se aproximando, ou Cristo está voltando, né? Ou se ele não voltar, a gente vai se encontrar com ele. Então ele diz, olha, então estejam preparados para quando Cristo chegar. Como que o crente se prepara? Aí ele vai dizendo aqui algumas coisas que o cristão deve fazer, que isso, ser criterioso, é ser prudente, é ser sábio, é ser ajuizado. Quem não está preparado para a volta de Cristo é uma pessoa sem juízo. É uma pessoa que, como a gente usa aí, né, os jovens, sem noção. É um cara sem noção. Porque quem sabe que Cristo vai voltar e não se prepara, é sem noção mesmo. Então, vejam bem o que ele está dizendo aí. Literalmente, ele está dizendo assim, olha, aproveitem para melhorarem o relacionamento de vocês uns com os outros, porque o fim está próximo. Aproveitem o tempo para vocês se dedicarem também mais à oração. Aproveitem o tempo para vocês serem mais hospitaleiros. Então ele vai falando aqui algumas coisas, né? Sóbrios para poderem orar, para receber as pessoas em suas casas, principalmente naquela época de perseguição. Os cristãos ficavam fugindo de cidade em cidade, e aqueles que não estavam sendo perseguidos poderiam acolher um cristão que estava sendo perseguido em sua casa. Era uma oportunidade também de servir, porque o fim está próximo. Então melhorem a vida de vocês, sejam cristãos mais consagrados, mais santificados. Então Pedro faz este alerta para que eles se dedicassem mais à oração, para que eles se amassem mais, para que fossem mais hospitaleiros e também para que servissem uns aos outros. Isto é, que eles praticassem a mutualidade cristã. Quando ele fala uns aos outros, eu faço a você, você faz a mim. Eu sirvo a você, você serve a mim. Então, nós temos aqui na palavra de Deus vários
mandamentos mútuos, né? Que nós devemos fazer uns aos outros. É um mandamento que nós encontramos na palavra de Deus. Então, como o nosso tema central é serviço, nós vamos nos deter um pouco mais na importância do serviço na igreja de Cristo. Então, Pedro, ele deixa, primeiramente, bem claro, primeira coisa, servir uns aos outros é um mandamento de Deus. Vejam que o verbo no versículo 10, sirvam, está no imperativo, é um mandamento. Pedro está dizendo que servir é um mandamento, não é uma sugestão, não é uma boa ideia, não é para você fazer escolha se serve ou não. Ele está mandando, sirvam, é uma ordem. O cristão foi salvo para servir. O cristão não foi salvo para levar uma vida ociosa. Ele foi salvo, mas para trabalhar. Tem muita gente aí, influenciado pela teologia, né, da prosperidade, acha que o cristão foi salvo para enriquecer, para ser milionário, para ter uma casa, né, de praia, e lá uma rede, água de coco, e não fazer mais nada na vida. Mas não, a palavra de Deus nos mostra que nós fomos salvos para servir. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 13, ele diz: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne, pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Sejam servos. Vocês foram chamados para a liberdade, mas para servir. Liberdade para servir para a prática do bem, não para a prática do mal, nem para a ociosidade. Outra coisa interessante aqui, irmãos, nessa palavra, né, que fala sobre o serviço, que nós devemos servir uns aos outros, ele usa aqui, na tradução, a palavra diaconel. Diaconel é serviço diaconal, né, de diácono. E o que é um diácono? Diácono é um serviçal. Diácono é um garçom. É só pegar no dicionário grego, veja lá a palavra diácono, e você vai ver a tradução para o português. Diácono, traduzido para o português, garçom, servente, era aquela pessoa que fazia um serviço doméstico. Poderia ser um escravo ou não, mas ele estava fazendo um serviço doméstico, e principalmente servir à mesa. Era um serviço, irmãos, que geralmente era o escravo que fazia, né? Mas o dono da casa, dependendo das suas posses, ele mesmo servia, a dona da casa servia as pessoas que estavam à mesa. Então, para muitos, servir à mesa, fazer o papel de garçom, de servente, isso era humilhante, era humilhação. Então, nós entendemos aqui, irmãos, que servir uns aos outros é algo que carece de muita humildade. Eu tenho que ser humilde para servir. Por isso que muitos têm dificuldade de servir, porque acham que servir é algo de uma pessoa inferior. Eu estou aqui para ser servido, eu estou aqui para mandar, eu quero ser cacique, eu não quero ser índio. Então, isso dificulta o trabalho. Mas quando nós olhamos o exemplo de Jesus, inclusive tem um versículo aqui, né, na leitura que fizemos, no boletim, nós entendemos que o próprio Jesus, o nosso Senhor, o Filho de Deus, o homem que se fez carne, como ouvimos hoje pela manhã, se humilhou, tomou a forma de homem, o que ele diz aí? Ele veio para servir e não para ser servido. E nós encontramos isso aí em Mateus 20, 28. Eu vim para servir e não para ser servido. Quando nós abrimos a Bíblia também em João 13, 5, nós vamos encontrar lá Jesus fazendo também
um serviço de escravo, lavando os pés dos discípulos, um serviço humilhante. E ele disse: se eu fiz, sendo mestre de vocês, vocês devem fazer o mesmo. Então, irmãos, temos que entender que servir uns aos outros é um mandamento de Deus e devemos fazer isso com toda humildade e servir com prazer, assim como o Senhor Jesus fazia. Então eu não tenho opção se eu devo servir ou não a igreja, se eu devo servir ou não o meu irmão. É um mandamento, eu tenho que fazer. Se eu não faço, eu estou sendo desobediente. Aonde estamos servindo, irmãos? Será que todos os membros da nossa igreja, será que todos os jovens estão aí servindo? É um mandamento. Quem não estiver servindo, quem estiver levando uma vida ociosa, quem estiver levando uma vida só de esquenta-banco, né, de limpa-banco, está fazendo ao contrário do que Deus espera. Precisamos nos envolver, nos engajarmos em um ministério. Por isso que eu sempre tenho batido na tecla. Todo membro da igreja tem que estar envolvido em um ministério. Você tem um dom, então você vai trabalhar naquele ministério, porque é um mandamento de Deus. Uma outra coisa que nós aprendemos aqui com Pedro, na primeira carta, no capítulo 4, que lemos ainda há pouco, que servir uns aos outros, devemos fazer isso com os dons que Deus nos concedeu. Servir uns aos outros com os dons que Deus nos deu. Olha que coisa interessante, né? No versículo 10, Pedro fala isso, de 1 Pedro 4, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Servir conforme o dom que recebeu. Então veja que coisa interessante, irmãos. Deus, Ele nos convoca para o serviço, Deus nos convoca para o trabalho, e Ele ainda nos capacita, Ele nos dá o dom. Então, é aquilo que sempre nós ouvimos falar, que Deus capacita os chamados. Ele capacita. Ele não vai chamar você e não vai lhe capacitar. Ele não vai chamar você sem lhe preparar. Ele prepara. Como? Dando um dom. Você lendo aí na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, principalmente onde ele fala, né, sobre os dons, veja aí versículos 4, 5, 7, 11, olha o versículo 4, 1 Coríntios 12, 4, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também há diversidade de serviços, olha, diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. E a gente, lendo aí no versículo 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando o fim proveitoso. No versículo 11, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme ele quer. Então, Paulo está dizendo que Deus nos capacita. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, que é a igreja, somos membros desse corpo e cada membro tem uma função. Você já descobriu, meu irmão, qual é a sua função no corpo de Cristo? Você já descobriu qual é o seu lugar? Qual é a sua missão? Qual é a sua tarefa? Deus lhe chamou para você fazer o quê? Ah, pastor, ainda estou em dúvida. Ore, leia a Bíblia. Preste atenção nos serviços que são prestados na igreja, o que cada um faz, e você vai sentir o chamado, você vai se identificar, olha, meu lugar é aqui, o meu lugar é aqui, porque Deus vai falar ao seu coração. E vejam que coisa interessante, Pedro também, ele usa aqui a expressão, conforme, né, no versículo 10, conforme o dom que cada um recebeu, como encarregados de administrar bem o quê? A multiforme graça de Deus. Quer dizer, multiforme. As múltiplas formas que Deus tem de
servir as pessoas, auxiliar as pessoas. E como é que Deus faz isso? Através da igreja, através dos crentes, que cada um tem um dom. Então nós vamos ler aqui em 1 Coríntios 12, que um tinha o dom de curar, outro dom tinha o dom de liderar, outro dom de administrar, outro dom do socorro, outro dom da fé, outro dom de contribuir. Então, são as multiformes, as multifaces do serviço. E todos esses que são dados para a igreja, são importantes para a igreja. Se eu não estou servindo, eu estou em desobediência, eu não estou usando o meu dom. Multiforme graça de Deus está se referindo às várias formas de Deus abençoar o seu povo. Abençoar o seu povo através de quê? Através dos dons. Eu tenho um dom, Deus me deu, e eu não uso na igreja, eu estou deixando de abençoar meu irmão. Eu estou deixando de abençoar a igreja. Eu estou sendo omisso. Então os irmãos estão bem lembrados daquela parábola, né, dos talentos, lá em Mateus 25, de 14 a 30, nós vamos ler, mas você pode consultar aí, Mateus 25, de 14 a 30, que na parábola, um recebeu um dom, o outro recebeu 2, o outro recebeu 5. E quando o Senhor voltou para prestação de contas, o que tinha um dom enterrou, o que tinha 2 dobrou, o que tinha 5 dobrou. Então nós estamos vendo que Ele dá o dom segundo a nossa capacidade de fazer. Ele não vai pedir nada a você que você não possa fazer. Então nós temos que entender que devemos servir ao Senhor, entendendo que Deus nos capacita. Quem não usa o seu dom é chamado por Jesus, sabe de quê? Servo preguiçoso, servo mau, servo inútil. Abra aí a sua Bíblia em Mateus 25, nos versículos 26 e 30. Mateus 25, versículos 26 e 30. Olha, o 26 diz: mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você não sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Aí veja o versículo 30 agora: quanto ao servo inútil, lancem-no fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Vejam que Jesus diz que aquele que não usa o seu dom é um servo mau, um servo preguiçoso e inútil. Serve para quê? Para ser lançado fora, assim como o ramo da figueira. Em João, no capítulo 15, versículo 6, Jesus também deixa claro que todo ramo que não produz fruto será cortado e queimado. Por quê? Não é da videira, não produz frutos, não é um verdadeiro cristão, não está ligado a Cristo. E aí, qual é o fim? Vai ser queimado, castigo, choro e ranger de dentes. A sua vida tem demonstrado que você está ligado à videira ou não? Você tem prestado serviço ao próximo? Tem prestado serviço ao reino de Deus? Você está colocando diante de Deus a sua vida para ser gasta no seu serviço? O que está fazendo com os dons que Deus lhe deu? Enterrando? Ou você está multiplicando, produzindo outros frutos em abundância? O que Deus nos deu é para ser usado, e nós devemos lembrar, se Ele nos deu, nada é nosso, tudo é de Deus. Um dia Ele vai pedir contas. Então nós precisamos trabalhar, irmãos, usar o nosso dom, porque foi para isso que Ele nos deu esse dom, e não para ser enterrado, mas para produzir frutos em abundância. Então, servir como? Servir com o dom que Deus nos deu. Descubra seu dom e coloque em prática, a serviço do reino de Deus. Uma terceira lição que nós aprendemos aqui, nesse texto de
1 Pedro, no capítulo 4, os versículos de 7 a 11, é que servir uns aos outros deve ser feito da melhor forma possível. Servir uns aos outros da melhor forma possível. Veja aí o versículo 10, olha o que Pedro fala. Como encarregados de administrar o quê? Bem, administrar bem a multiforme graças de Deus. Então, o que Pedro está dizendo aqui? Que devemos servir uns aos outros bem, da melhor maneira possível. Então, os irmãos vejam, em outras traduções, não traz a palavra bem, mas traz a palavra bons, não é? Uma diz assim, administrar bem, outras como bons despenseiros. A palavra que Pedro usou é a palavra kalós, no grego, que significa excelente, bonito de olhar, proveitoso, admirável. E nós entendemos que quando nós estamos servindo o Senhor, devemos fazer o melhor. Não podemos fazer um serviço, como também se usa aí na gíria, né? Meia boca, né? É para fazer o melhor, porque Deus sempre nos deu o melhor. Deus sempre nos dá o melhor. A maior prova foi quando Ele enviou Seu Filho para nos salvar. Ele deu o melhor. E por que nós estamos dando o que sobra para Deus? Quando estamos dando, né? Por que nós não estamos servindo ao Senhor com todo o nosso ser, com toda a nossa força? Paulo, em 1 Coríntios 10, versículo 33, ele deixa claro que o cristão, ele deve servir de tal maneira que ele deve buscar primeiramente o interesse da igreja, o interesse das outras pessoas. Quando ele diz assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Então, irmãos, vejam, quem quer fazer o melhor, não fica buscando o seu interesse. Ele busca o interesse da igreja. O que é bom para a igreja? O que é o melhor para a igreja? Isso é sério, irmãos, porque muitas vezes nós queremos conduzir a igreja do nosso jeito, da nossa maneira de ser, da nossa maneira, daquilo que nós achamos. E nós temos que entender que devemos servir pensando o que é melhor para a igreja, o que é melhor para o reino. Às vezes eu posso ter até uma boa ideia, mas se eu vejo que essa boa ideia, ela pode prejudicar alguém, é melhor a gente não fazer. É o que Paulo fala quando ele fala sobre comer carne ou não. Então ele diz, olha, não tem problema comer carne. Você chegou à sua mesa, você não pergunta de onde veio, por causa da consciência, coma, mas se o seu irmão acha que comer carne é pecado, então, por causa do seu irmão, não coma carne. Não coma, você não vai morrer por isso. Pelo menos naquele lugar aonde a carne é sacrificada aos ídolos. Mas o problema, irmãos, é que nós não pensamos assim, nós pensamos em nós. O que é bom para mim? O que é melhor para mim? Tem que ser assim. Se não for assim, eu não aceito. Eu quero servir, mas tem que servir do meu jeito, e não do jeito que o irmão quer, não do jeito que a igreja quer. É do meu jeito. Mas, no entanto, irmãos, a palavra de Deus diz que nós devemos fazer o melhor, devemos ser bons despenseiros, devemos administrar bem. E quando nós administramos bem, nós fazemos o melhor. E vejam, Pedro está dizendo aqui que nós devemos fazer, no versículo 11, faça-o na força que Deus lhe dá. Deus nos dá força. Eu não consigo, eu não posso, não vai dar certo. Gente, faça na força que Deus está lhe dando. Lá em Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 10, fala também a mesma coisa, não é?
que devemos servir ao Senhor com todas as nossas forças, da melhor maneira possível, porque lá na sepultura você não vai poder servir mais o seu irmão. O tempo de servir é agora, é aqui. Depois que você morrer, você vai fazer o quê? Você já vai ser julgado, vai comparecer diante de Deus. E aí vai acontecer o que Pedro falou. Olha, faça o melhor, Jesus está às portas, Jesus está voltando. Aproveitem, santifiquem-se, sirvam-se da melhor maneira possível. Mas a gente fica cochilando, fica dormindo, esperando tempo bom, ou então querendo fazer do nosso jeito, né? E os irmãos já leram aí, podemos ler mais uma vez, que esse texto é muito interessante, na carta aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 13, quando Paulo diz assim, no finalzinho: pelo contrário, sirvam, ou melhor, sejam servos uns dos outros pelo amor. Vamos servir, irmãos, pelo amor. Quer dizer que devemos fazer o melhor possível, mas também quer dizer que devemos fazer por amor. Fazemos o melhor quando nós amamos o nosso irmão. Nós fazemos o melhor quando amamos a nossa igreja. Ora, todos nós fazemos parte de uma família. Todos nós nos envolvemos com pessoas da família. Quem tem pai, quem tem mãe, por exemplo, vai poder fazer o melhor para o seu pai e para a sua mãe. Por quê? Porque ama o seu pai, ama a sua mãe. Se você não amasse, você não estaria nem aí. Não estaria nem ligando, né? Mas é isso que Deus está falando. Olha, quem ama faz o melhor. E eu vejo, irmãos, e lamento muito, quando muita gente enche a boca para dizer que ama a igreja. Ah, eu amo a Igreja Batista Nova Alvorada. Mas olha, tchau, estou indo para outra igreja, né? Ah, eu amo a Igreja Batista Alvorada, mas olha, eu não tenho tempo para servir, eu gostaria de servir, eu amo tanto essa igreja, né? Ah, eu amo essa igreja, eu amo, e aonde isso é visto em serviço? Porque quem ama, serve, irmãos. Quem ama faz o melhor, quem ama não é negligente. E lá o profeta Jeremias, no capítulo 48, versículo 10, ele diz: maldito aquele que fizer relaxadamente a obra do Senhor. Maldito todo aquele que faz relaxadamente, negligentemente, faz tapiação, faz de conta, né, que eu estou servindo. Mas esses estão aí debaixo de maldição. Então nós precisamos entender, irmãos, servir uns aos outros deve ser feito da melhor maneira possível. Você está fazendo o melhor que você pode para a igreja? Você está fazendo o melhor que você pode para o seu irmão? É isso que você pode fazer de melhor? Você tem certeza? Se é, fique tranquilo, porque Deus está vendo. Mas se não é, Ele vai cobrar. Vamos fazer o melhor, irmãos. No dia que cada membro dessa igreja resolver colocar os seus dons a serviço do Senhor e fazer o melhor, vai haver uma revolução aqui dentro. Nós vamos ver essa igreja crescer. Mas é preciso que entendamos isso. Devemos sempre colocar em meta fazer o melhor. Aceitou o cargo, aceitou a função, faça o melhor. Não seja negligente, porque Deus está vendo e nós vamos prestar conta de tudo isso um dia. Em quarto e último lugar, Pedro fala também que o serviço do cristão é para a glória de Deus. Isto é, devemos servir uns aos outros para a glória de Deus. Está aí no versículo 11. Para que em todas as coisas Deus seja glorificado. Então, irmãos, o objetivo do nosso trabalho, do nosso serviço, não é a autoglorificação, não é nos destacarmos, nós aparecermos, recebermos elogios. Quantas vezes, quando a gente não recebe um elogio,
a gente fica triste, né? Perde a motivação para trabalhar. Fala assim, eu fiz tanto esforço e ninguém nem elogiou, ninguém nem veio me dar os parabéns, né? O que é isso? Buscando glória para si próprio. Mas nós devemos pensar, o que eu estou fazendo, a maneira que eu estou servindo, está glorificando o meu Deus? Está? Então, pronto. Eu estou preocupado com aquela glória lá de cima. Eu estou preocupado em juntar tesouro lá em cima, não aqui na terra. Então, o objetivo do nosso trabalho, irmãos, é glorificar o nome do Senhor. Glorificar a Deus deve ser o alvo de todo crente. Ele deve fazer tudo para a glória do Senhor. Através das nossas boas ações, as pessoas vão conhecer que somos filhos de Deus, somos discípulos de Jesus. É isso que nós encontramos aí no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 8, que nós vamos ser conhecidos pelos nossos frutos. Nós vamos ser conhecidos pelos nossos frutos. Então Jesus também já disse isso, que a árvore se conhece pelos frutos. Que tipo de fruto nós estamos produzindo? A nossa vida está servindo para glorificar o nome do Senhor? Não devemos servir, irmãos, buscando a nossa glória. A palavra de Deus diz lá em Lucas, no capítulo 14, versículo 11, aqueles que se exaltam serão humilhados, mas aqueles que se humilham serão exaltados. Você quer ser exaltado? Se humilhe. Faça para a glória de Deus. Se esconda. Não queira aparecer. Não queira receber recompensa aqui na terra. Faça o melhor que você puder, pensando na glória do Senhor. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 10, 31. Tudo que viermos a fazer deve ser feito para quê? Para a glória de Deus. Tudo que fizermos, irmãos, deve ser feito para a glória de Deus. Quando eu deixo de servir, eu não estou glorificando o nome do Senhor. Quando eu deixo de usar o meu dom, o meu talento, eu não estou glorificando o nome do Senhor. Estou perdendo uma grande oportunidade. E Deus está vendo. Então, irmãos, vamos nos conscientizar de uma vez por todas. Nós estamos aqui para que o nome do Senhor seja glorificado em todos os nossos atos, em todas as nossas atitudes, através do uso do nosso dom. Nós temos que usá-lo para a glória do Senhor. Quem busca a sua própria glória, recebe a sua recompensa aqui mesmo, não ajunta tesouros nos céus. É o que Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, versículos de 2 a 5. Quando você der uma esmola com a mão direita, que a esquerda não conheça, não saiba. Quando você der uma esmola, não fique trocando trombeta. Olha, eu dei uma esmola. Faça o melhor que você puder e espere a recompensa que vem do Senhor. Coloque na sua cabeça, coloque na sua mente, eu tenho que fazer tudo para a glória do Senhor. Concluindo, irmãos, a vida cristã é vida de serviço. A vida cristã não é vida de ociosidade. Jesus não nos chamou para sermos ociosos. Jesus não nos chamou para ficarmos desfrutando de um culto bonito, de um culto maravilhoso, das coisas que o reino de Deus nos oferece, mas Ele nos chamou para servir, para trabalhar. Ser cristão é ser servo. Ser cristão é ser servo, literalmente. Na palavra de Deus também existe a palavra doulos, quer dizer escravo. Ser cristão é ser escravo de Cristo, é ser servo de Cristo, é eliminar a nossa vontade e deixar que a vontade de Deus domine. Não é mais o nosso querer, mas é o querer de Deus.
Paulo mesmo dizia: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Então é Cristo que deve governar a nossa vida, e Cristo serviu, então nós vamos servir também. Servir é algo que traz, irmãos, prazer e felicidade. Não tem um hino que diz assim? No serviço do meu rei eu sou feliz. Isso não é mentira não, irmãos. Um crente ocioso é um crente triste, é um crente deprimido, angustiado, é um crente que está em pecado, como Davi no passado, quando ele cometeu aquele pecado sério de adultério e assassinato. Quando Natã disse que ele era aquele homem que estava em pecado, que pegou a ovelhinha do outro, és tu, e que ele tinha dito, esse aí tem que morrer. Foi o mesmo Davi que disse: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Um crente que não tem prazer no serviço do Senhor é um crente que também não tem alegria na sua salvação. Porque, irmãos, o serviço é maravilhoso. Quem serve, quem está envolvido na obra do Senhor sabe disso. Como é gostoso a gente fazer a obra do Senhor. E quando a gente não faz, irmãos, a gente se entristece. O crente que tem prazer em servir, quando ele fica em casa, que não pode vir por algum motivo, ele se entristece. Mas tem muita gente que dá graças a Deus até, né? Porque hoje eu tenho uma desculpa para não ir para a igreja, hoje eu tenho uma desculpa para não servir, hoje eu tenho uma desculpa para não ir no ensaio, para estar com meus irmãos lá, graças a Deus. Mas o verdadeiro cristão, ele se entristece quando ele não pode servir. Então nós precisamos entender, irmãos, que o serviço traz alegria, traz felicidade. A Bíblia chama os cristãos de bem-aventurados, lá em João capítulo 13, versículos 16 e 17. Diz que é bem-aventurados aqueles que estão fazendo como Deus pede para fazermos. São felizes. Como é bom, irmão, servir ao Senhor. Como é bom. O nosso coração se enche de alegria. A gente sai daquele ambiente feliz, satisfeito, realizado. Fiz a minha parte, né? Então Deus tem promessas para os servos fiéis. Deus tem recompensa para os servos que se dedicam, porque Deus é justo. Ele não é um Deus injusto, Ele é um Deus justo, e ninguém faz nada para Ele que não receba recompensa. Está aí Mateus 25, 23, 1 Coríntios 3, 8, 1 Coríntios 15, 58. Todos aqueles que trabalham para o Senhor vão ser recompensados de uma maneira ou de outra. É bom lembrar, irmãos, que ninguém vai ser recompensado pelos seus conhecimentos acumulados, ninguém vai ser recompensado pelo que ele aprendeu do Evangelho, pelo que ele conhece, mas ele vai ser recompensado pelas obras que ele praticou. É só ler 2 Coríntios 5:10, que todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo para sermos julgados, para recebermos a recompensa daquilo que fizemos através do nosso corpo. Não é julgado para ver se ganha ou perde a salvação, não. É para o galardão. Então todos nós seremos julgados. E como será o nosso julgamento? Já paramos para pensar? Diante de Cristo, e Ele lá, passando, alguns dizem que vai passar assim numa tela, né? O que a gente fez, que deixou de fazer. E então, quantas coisas a gente poderia ter feito e não fez? E nós não receberemos a recompensa. Você está disposto, a partir de hoje, a partir de agora, colocar-se nas mãos de Deus para ser usado como um vaso de honra,
para ministrar as necessidades da igreja, para ministrar aos irmãos que estão precisando de ajuda. Pense nisso, curve sua cabeça agora, vamos orar, cada um fazendo um exame introspectivo, fazendo uma análise da vida. Pergunte a si próprio: eu estou servindo ao Senhor com os dons que Ele tem me dado? Eu estou fazendo o melhor? Eu estou pensando no meu irmão? Eu estou pensando na igreja? E se nós não estivermos, irmãos, de acordo com a palavra de Deus, vamos pedir perdão. Senhor, me perdoe, olha, eu fui negligente, eu posso fazer o melhor, eu posso melhorar, eu posso ser um crente melhor, eu posso participar mais dos cultos, eu tenho negligenciado isso. Olha, eu tenho um dom que pode ser útil no ministério tal, e eu não estou usando. Mas a partir de hoje, eu vou me apresentar para servir nesse ministério. Ó Senhor, eu não tenho servido bem a minha esposa, eu não tenho sido um bom marido, mas a partir de hoje, eu vou aprender a servir a minha esposa. E da mesma forma a esposa, eu não tenho sido uma boa esposa, mas a partir de hoje, eu vou servir melhor o meu esposo, os meus filhos. Os filhos falam isso, pensando isso em relação ao pai. E vamos ver, irmãos, aonde nós estamos negligenciando o serviço que o Senhor quer que prestemos ao próximo e ao reino de Deus. E vamos ser melhores, vamos fazer o melhor, porque o nosso Deus merece o melhor. Oremos. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos cantar calmo, sereno e tranquilo. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome,
que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso querido Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo, nosso doce e eterno Consolador, seja com todos vocês e com todo o povo de Deus espalhado pela terra, desde agora e para sempre. Amém, Senhor. Amém. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. A cada dia vou movendo o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Mais um final de semana, irmãos. Foi muito bom estar aqui louvando o Senhor. Mais um domingo, mais uma semana se iniciando. Vamos estar rompendo em fé. Vamos estar convictos de tudo que nós aprendemos aqui, fomos edificados, oramos. Tivemos um trabalho dos embaixadores pela manhã, a mensagem do pastor. Agora a noite é motivadora. Que essa semana seja assim, rompendo em fé, para estarmos buscando tudo que nós queremos no nosso dia a dia com Deus, com a nossa igreja. Rompendo em fé. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. A cada dia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. A cada dia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Segunda-feira